Fala, visionários, como estão vocês? Você sabia que a maior dificuldade no mundo das finanças é você alcançar os seus primeiros R$ 1.000? É um momento de disrupção, você precisa mudar algumas atitudes, né? Ter uma mudança de hábitos para você sair do vermelho, ficar no azul e começar a fazer o que precisa ser feito para você alcançar o seu objetivo. Muitas pessoas não estão dispostas a ter esse sacrifício inicial, né? Mesmo sabendo que lá na frente ele vai colher os frutos daquela plantação que ele está fazendo ali inicialmente. Porém, aqueles que se atrevem a ter essa disrupção e começar de alguma forma a fazer o que precisa ser feito para chegar nesses primeiros R$ 1.000, ele muito provavelmente não voltará mais à situação anterior. Sabe por quê? Ele começa a enxergar que existem outras possibilidades. Ele sai de um grupo gigantesco onde as pessoas estão correndo sempre em ciclos, né? E começa a olhar aquilo de fora. Quando você começa a olhar uma situação de fora, você começa a entender que aquilo não faz parte do seu cotidiano mais, tá? E aí você começa a enxergar outras possibilidades, né, do que fazer para aquele bolinho aumentar. Então eu considero que a pior fase é você sair do 1 aos primeiros R$ 1.000, né? Seja lá a moeda que você queira utilizar. Mas eu considero que essa disrupção entre você sair, por exemplo, de dívidas, né? Sair, e aqui a gente não está falando que dívida, né, é diferente de compromisso, tá? Então a dívida é aquilo que você não tem para pagar, tá? Então você está antecipando algo para poder lá na frente tentar pagar aquilo de alguma forma, tá? É diferente de você ter compromisso, tá? Então empréstimo, ele não quer dizer que seja uma dívida, pode não ser, beleza? Isso a gente fala em outro vídeo, mas trazendo para a nossa realidade, né, as pessoas realmente saírem dessa condição de que não tem dinheiro em caixa para uma eventual emergência, ou seja lá para qual necessidade que ela precisa. Essa é a primeira fase e que é a mais difícil de você conseguir. A partir do momento que você chega nesses primeiros R$ 1.000, e é algo que muitos aqui que já acompanham o canal vai dizer assim, R$ 1.000 é fácil, mas analisa lá atrás, começa a pensar lá atrás, quando algum de vocês não tinha, e pensa direitinho se realmente não é o mais difícil, tá? Conforme você vai subindo o degrau na sua vida, né? Cada degrau que você vai subindo, alguns detalhes começam a não fazer mais sentido para você. E é ali que está o segredo, tá? Eu estava aqui pensando qual o vídeo, né? Qual o assunto que eu poderia gravar hoje para trazer aqui para os visionários. E eu comecei a pensar exatamente nisso, na galera que está lá no zero, né? E gostaria ali de chegar nos primeiros R$ 1.000. Eu vejo muita gente falando que não tem sequer R$ 1 no bolso, né, cara? E assim, a gente fica triste em ver essas condições, porque só depende de você, né? A gente vê diariamente aí exemplo de pessoas que saíram do absoluto nada e hoje estão, né, com muito dinheiro em caixa. E só que elas passaram o processo, tá? O processo é esse. Existem os casos fora da curva? Sim, existem. Existem aquelas pessoas que, né, ganharam de alguma forma um determinado valor e saíram da condição. Mas qual a possibilidade que a maioria tem de chegar numa situação como essa? Por outro lado, se você
fizer, né, o seu dever de casa e levar isso durante algum tempo, existe sim a possibilidade de você mudar de vida através, né, de estratégias de investimento, né, obviamente aliadas a rendas que você precisa ter para que você tenha condições de investir, tá? O investimento em si, né, por si só, dificilmente vai te deixar, né, rico, vai te trazer uma liberdade financeira. Porém, ele potencializa, né, todos os recursos que você vem guardando. Então, a importância do investimento é potencializar aquilo que você vem guardando, tá? Os juros compostos, eles trabalham dessa forma, potencializando, né, os recursos que você vai guardar, seja mês a mês, seja dia a dia, quinzenalmente, semanalmente, você que vai escolher, né? Porque as pessoas em si trabalham muito com a questão salarial, que é paga mês a mês. Mas, por exemplo, o autônomo, né, o empresário, por exemplo, ele não tem essa previsibilidade, vamos dizer assim. Eles trabalham, né, de acordo com aquilo que eles conseguem produzir e receber de volta. Então, tem autônomo que recebe diariamente, tem autônomo que recebe, né, semanalmente, e aí ele vai fazer a estratégia dele de acordo com os recebimentos dele, tá? O ideal é que você tire um percentual de tudo que você receber e comece a montar a sua estratégia, que a gente até chama de previdenciária, né? Que é para você ter essa condição de, numa emergência, conseguir se safar de algum modo. E conforme você vai aumentando essa contribuição que você faz de todos os valores que você recebe, esse próprio valor começa a te gerar, né, uma renda extra que vai ser utilizada enquanto você não precisa para reaportar nos seus investimentos, de modo que a bola de neve comece a acontecer, né? E quando você entende isso, cara, que dinheiro faz dinheiro e que você não tem que trabalhar pelo dinheiro e sim por um motivo, por um, né, objetivo, você precisa ter bem determinado aquilo, aonde você quer chegar, a coisa fica mais fácil, porque aí você para de pensar no curto prazo, seja lá para o que for, inclusive para os seus boletos, e você começa a pensar mais no longo prazo, né? Por quê? Quando você enxerga que dinheiro faz dinheiro e cada semente que você planta vai te gerar, né, outras sementes, e que essas sementes serão replantadas, você começa a enxergar essas oportunidades de fazer mais sementes. Chegou a pegar a situação? Né? Quanto mais sementes você cria, maior a possibilidade de ter mais sementes no futuro. E todas essas sementes gerarão, né, novas árvores ou plantas que trarão mais sementes. Então, esse é o segredo. E 0 vezes qualquer número dá 0. Só que quando você começa, seja lá com qual valor for, você começa a multiplicar. Porque a partir de 1, qualquer número que você multiplicar, começa a dar outro número. É óbvio, o primeiro, se você multiplicar por 1, não vai dar nada. Isso pode te entristecer. Mas lembre-se que o segredo não é fazer um aporte somente, é aportar periodicamente, seja mês a mês, dia a dia, semanalmente. Porque quando você faz o primeiro aporte e multiplica por 1, dá 1. Só que quando você faz o segundo aporte e multiplica, aí já começa os juros compostos a fazer o efeito. Beleza? Essa é a mensagem que eu tenho para trazer para vocês. Não se desanime, tá? Comece de alguma forma, seja com o valor que tiver, porque a partir do momento que você vai gerando o capital ali investido, você vai enxergando que, né, os centavos inicialmente vão aparecendo ali para você, você começa a se animar
e começa a plantar mais ali para você ver, né, aqueles frutos caindo e você replantando. E conforme você vai passando o tempo, uma situação legal, que é até assim para deixar já no final desse vídeo, é que quando você começa, você estipula um determinado valor. Quando você tem, e aí é o que eu falei, né? Por exemplo, se você começar com R$ 1 ou R$ 10, vamos R$ 10, tá? Pensar em R$ 10 por mês ou por dia, seja lá o que for. Quando você consegue chegar nos R$ 1.000 atualmente, vamos trazer aqui uma taxa de 1% ao mês, que é muito possível de conseguir, você já passa a ter os R$ 10 todos os meses caindo na sua conta sem você fazer nada. E aí, quando você olha para trás que você começou com aqueles R$ 10, né, o negócio já começa a ficar mais fácil, porque você começa a enxergar que o próprio dinheiro já está te ajudando a continuar aquilo que você começou. Beleza? Então por hoje fico por aqui. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like se você ainda não deixou. Se inscreva no canal para que você dê essa força aqui para a gente continue mandando essa mensagem periodicamente, investindo aqui no canal. Beleza? Por hoje é só. Aquele abraço e tchau.